Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando aí pela Rádio Café FM, aqui da nossa cidade Espera Feliz, Café 98.9. Deus esteja contigo, a paz do Senhor. Você também que nos dá carona aí, talvez no seu carro, no seu caminhão, quem sabe, né? Então nós estamos chegando aqui até você pelas ondas desta rádio. Hoje é dia 13 de junho, mês de junho, mês festivo, bonito, né? Muitos santos populares que a gente celebra, muito lembrados pelo povo. Santo Antônio, festa de São João Batista e também São Pedro, né, dia 29 de junho, celebra-se os dois santos, né, São Pedro e São Paulo, no calendário litúrgico da igreja, junta-se os dois, né, São Pedro e São Paulo, embora o 29, o próprio dia 29 é somente São Pedro, né. Bom, mas hoje então nós estamos aí dia 13 de junho, hoje inclusive dia do santo celebrado hoje é o Santo Antônio, né? Então louvado seja Deus, que ele seja o nosso protetor, também a nos rogar por todos nós. Nós preparamos alguma coisa hoje, o tema do nosso encontro aqui hoje é Santo Antônio, sua vida, sua missão, né? Santo Antônio de Pádua tomou esse nome porque foi o lugar que ele morreu, Pádua, Itália. Mas vamos primeiro começar do começo, é melhor, né? Do começo para o fim. Santo Antônio, ele nasceu com o nome de Fernando, pois Antônio foi o nome que ele recebeu depois na sua profissão religiosa, né? Mudou-se o nome de Fernando para Antônio. De nascimento, o nome Fernando, porém conhecido como Antônio, né? Tomou o nome religioso de Antônio. Antônio, então, ele nasceu em Lisboa, Portugal, né? 1195, século XII, e ele faleceu no século XIII, em 1231. Amado irmão, uma conferência aqui para nós é que ele viveu pouco. Se você for conferir a idade dele em números, viveu apenas 36 anos de vida nessa terra, né? 1195, 1231, aí 36 anos de vida. Viu? Né? Um homem que fez uma obra enorme, né? Espetacular, mas aqui sobre essa terra ele não passou dos 36 anos de vida. Morreu em Pádua, na Itália, né? Ele inicialmente, meu irmão, ele foi ordenado sacerdote, padre, ele foi membro da ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Então depois é que ele passou para outra congregação na qual ele se firmou e se tornou santo, né, na congregação dos franciscanos. Então na vida do santo, de Santo Antônio de Pádua, né, ele foi ordenado padre nessa congregação primeiro dos agostinianos, ordem dos cônegos de Santo Agostinho, e depois por uma questão de vocação, de reconfiguração da sua vocação, ele mudou para a ordem dos franciscanos. Lembremos-nos que a ordem dos franciscanos foi fundada por São Francisco de Assis. Portanto, Santo Antônio de Pádua conheceu São Francisco, foram amigos, né? São Francisco e Santo Antônio. Pois bem, então como nós dissemos, ele muda-se aí para os franciscanos, né? Conviveu com São Francisco e foi professor de teologia para os membros desta congregação religiosa. Olha quanta coisa bonita na história, né? Assim, na linha da história deste homem. Como eu falei, recebeu o nome de Antônio depois que ele fez a sua primeira profissão religiosa, né? Ainda lá na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Também consta que na vida de Santo Antônio, ele passou, quando ele era muito jovem, lá na primeira congregação, ele foi à África também, depois voltou novamente ao seu país. Ele é um santo de Portugal, de Espanha e de Itália, né? Ele na sua andança missionária,
no mínimo, ele percorreu esses 3 países, né? Ao que ele nasceu, Espanha e Itália. Pádua, como nós falamos, é Itália, né? Onde ele faleceu. Ele foi um homem de boa ciência, né? E uma coisa ele tinha muito fácil, falar, ele conseguia transmitir numa linguagem muito boa a mensagem cristã. Foi um dom que Deus lhe deu. Ele desenvolveu, mas Deus lhe deu, né? Era um homem douto, formado em ciência, sabia muita coisa, mas sabia pregar muito bem ao povo, né? Quando Antônio pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus, todos ouviam, todos entendiam a sua mensagem, né? Então ele teve esse dom de Deus, essa clareza de ter conteúdo e de ter uma facilidade para transmitir àqueles que ouviam a palavra de Deus. Nós dedicamos esse programa para todos que estão nos ouvindo, rogamos uma vez mais as bênçãos de Santo Antônio, de Pádua para todos nós. Muito bem, caríssimo irmão, estamos então dedicando o programa hoje para falarmos de Santo Antônio, de Pádua, né? Hoje é dia dele, no calendário que a igreja lembra, o dia de sua morte, dia 13 de junho, para nós é festa, né? Festa por nos alegrarmos com tão grande e fiel servo de Deus, né? As leituras de hoje para o nosso dia é 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 22. O salmo de hoje é o Salmo 118, Salmo 119, entre parênteses, né? É porque aqui é a questão de tradução de Bíblia, né? Essa duplicação de salmos, né? É sempre Salmo 17, 16, Salmo 18, entre parênteses 17, enfim. Hoje é o Salmo 118, entre parênteses 119, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? Versos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, diz o Evangelho de hoje. Fazei brilhar, Senhor, o vosso semblante ao vosso servo. Esse é o Salmo de hoje, 118. Maravilhosos são os vossos testemunhos, Senhor. Eis porque o meu coração os observa. Fazei, Senhor, brilhar o vosso semblante ao vosso servo, à vossa serva. Como é bom conhecermos a lei de Deus, meu irmão, minha irmã. É muito importante. A gente tem conhecimento de tanta coisa, né? Mas e a lei de Deus? Ela é conhecida por nós em nosso coração? Como é bom saber dela. Andar nos caminhos do seu Senhor. É Deus quem abre os nossos olhos. A gente não precisa pensar, né? Santo Antônio, por exemplo, foi um grande conhecedor da vontade de Deus e a viveu, né? E nós também somos chamados a olhar para a vida do santo, viver o projeto de Deus, viver o mandamento de Deus. Também não haveremos de pensar que nós o faremos só por boa vontade pessoal. Não é só pela nossa força de vontade que nós vamos ganhar o céu. Como Santo Antônio conquistou o céu e depois de sua morte foi proclamado santo, né? Canonizado santo e é colocado como exemplo para toda a igreja. Pois bem, não só pela nossa força vamos ganhar o céu. Na verdade é Deus quem orienta o caminho dos seus filhos, né? É Deus quem dá a nós a graça de conhecermos a vontade dele, a lei dele, né? A palavra dele. Importante a gente meditar sobre isso, porque muitas pessoas acham que vão ganhar o céu voluntariosamente, né? É assim que fala, voluntariosamente, apenas pela sua força de vontade, porque vão a 1000 missas, porque mandam celebrar 300 missas, né? Pelos falecidos, porque fazem uma grande obra de caridade. Não é só isso. Claro que Deus quer as boas obras de todos nós, mas conhecer a lei de Deus e caminhar nessa lei de Deus é a graça que Deus dá a nós, né? Então, uma vez que nós caminhamos nessa lei divina, não vamos obter a salvação, mas é sempre uma graça que Deus dá a todos nós, a cada um de nós. Então, é bom não ser muito voluntarioso, né? Achar que só vou chegar no céu se eu mandei rezar 300 missas pelos falecidos. Se eu mandei rezar 20, se eu participei de 20 missas com fé, piedade, talvez elas já tenham me garantido o céu, né? Mas vale a minha vida conforme a vontade de Deus. Então, não sejamos tão voluntariosos, né, na nossa fé. Sim, tenhamos vontade, a nossa vontade tem que ser orientada para o bem, mas é reconhecer a graça de Deus na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós, né? É porque Deus orienta, abre os olhos do homem, né, e da mulher para conhecer a sua vontade e vivê-la. Foi assim que aconteceu
na vida também de Santo Antônio, né, de Pádua. E também aí, meu irmão, minha irmã, eu vou gastar um pouquinho com isso aqui. Às vezes a gente pensa assim, mas o sofrimento na vida da gente? Ele vem, né? Não adianta a gente correr de sofrimento. A gente tem que evitar o mal, porque o mal não é querido por Deus. Deus não manda mal para ninguém. Deus é pai do bem. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida humana, é uma parcela, né, do nosso caminho que a gente passa aqui. Se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente ama alguém, talvez sofre por essa pessoa. Porque o amor verdadeiro, ele comporta sofrimento também. Por isso que o caminho do homem nessa terra não pode ser isento de sofrimento, né? Pessoas que entendem mal acham que Deus dá o mal ou manda o mal para as pessoas. É mentira, não é verdade, né? Deus é pai do bem, Deus é pai providente, Ele só dá o que é bom. Deus jamais poderia consentir em mandar sofrimento para nós. Talvez, e aí nós voltamos na pergunta, mas o sofrimento que há no mundo é causa de quem? Culpa de quem? De Deus é que certamente não será, né? Uma parte desse sofrimento às vezes é o nosso próprio desviar-se, né, da vontade de Deus, né? Quando nós desviamos da vontade de Deus, não conhecemos o seu caminho, a gente trilha um caminho de sofrimento, né? Por que tanta dor, solidão, tanta choro no mundo? Porque as pessoas não conhecem o caminho de Deus, né? As pessoas às vezes se matam umas às outras ou se apegam a valores que não são os valores melhores, os valores que Deus nos deu, que Deus revela para nós em sua palavra, né? Daí, então, a culpa disso é o sofrimento, né? Você se desviou tanto do caminho de Deus, do bom caminho, você quis no seu coração tantas coisas que não são as que Deus quer para você, mas você quis porque quis, né? E fez e desfez e arrumou e desarrumou, que depois, no final, sobra-se um sofrimento maior para você ou para outras pessoas, né? Então, às vezes o sofrimento ele é causa mesmo do nosso mal, da nossa má compreensão da vontade de Deus ou da nossa má vontade de seguir o caminho de Deus. Então, sofrimento parece. Mas a outra parte dele não se fala sobre isso, porque faz parte da vida humana, né? Amar, evoluir, sempre comporta algum grau de sofrimento. Nada é tão simples, né? Então, Deus nos ensina que a gente também tem que aceitar, às vezes, alguma parte de sofrimento na vida para evoluir, para conseguir o que Deus quer de nós, né? O sofrimento purifica a nós também, né? Se nós nada sofrêssemos, nada melhoraríamos, né? Sim? Se nada sofrêssemos, também nada nós iríamos abrir os olhos para o bem ou para o melhor. Então, no fundo dessa conversa toda, nós dizemos que Deus nunca pode mandar nenhum mal para ninguém. Deus é pai do bem, que quer e distribui o bem a seus filhos. Querido irmão, querida irmã, nós vamos deixando outros avisos aqui. Temos hoje a missa lá no Caparaó, comunidade do Caparaó, porque hoje é o santo padroeiro de lá, né? Então, às 19 horas, missa no Caparaó. Temos também missa na comunidade do Cruzeiro, no mesmo horário. Sou eu que vou celebrar lá hoje, né? Na comunidade do Cruzeiro, 19 horas. Também a gente quer avisar aqui que nesse próximo dia 15, quinta-feira dessa semana, haverá início da novena a São João Batista, que é o segundo santo, né? O outro santo do mês de junho, muito popular. Cuja festa é no dia 24, não é esse? Dia 24 de junho, festa São João Batista. Então haverá novena, início da novena aqui em Caiana, né, local, igreja de Caiana. Nesse dia está convidado a participar lá, convidado o Divininho e também é convidado a equipe missionária da paróquia. Já foi feito o convite, né, por aquela coordenação daquela comunidade, já foi feito o convite a essas pessoas todas. Então vão se reunir para celebrar o primeiro dia da novena. Da missa com o padre Rodolfo, já a comunidade lá convidou o padre Rodolfo para esse dia, né? O padre Rodolfo é da paróquia vizinha nossa aqui de Carangola, né? Ele foi convidado, aceitou o convite e vai estar com eles lá. Também a Legião de Maria lá, e aí eu esquecendo aqui também, né? Equipes missionárias convidadas e a Legião de Maria também está lá organizando a liturgia da missa. E muito bem, mais o que? Aqui, a instauração da nova paróquia, né? Nós estamos também alegres, rendendo graças a Deus, pois o nosso bispo diocesano, Dom Emanuel, né, deu o seu veredicto final, né?
assim, já fez o decreto de eleição canônica da paróquia, né? Já deu o decreto, já foi feito há dias, né? E nesse próximo dia 18 agora, nesse próximo domingo, 18 de junho, é missa de instalação da nova paróquia de Santo Antônio, aqui do Caparaó. Então, louvado seja Deus, né? Tá aqui o aviso, próximo domingo, dia 18, na missa das 15 horas, instalação da nova paróquia de Santo Antônio, Caparaó, com a presença de muitos padres, certamente, muitas pessoas, né? As comunidades da nossa paróquia aqui também, que vão compor a nova paróquia, né? Então, evidentemente, será uma nova paróquia. E também a gente lembra aqui que são duas paróquias que o bispo está criando esse mês de junho, né? Ele cria uma hoje dia 13, ele cria uma nova paróquia de Santo Antônio em Caratinga, e a outra dia 18, aqui na nossa região também. Certo? Que bom, louvado seja Deus. Nossa alegria, né? Divido essa alegria com você também. A alegria de todos nós, na verdade, graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui, te desejo um dia muito feliz, Deus te abençoe, saúde e paz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, sobre vossa família, vosso trabalho. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.